Meus irmãos, nós oramos, cantamos: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, todo o meu ser, toda a minha vida, todas as minhas escolhas estão rendidas a Ti. Isto é o que nós cantamos. E temos falado sobre maturidade, sobre jornada cristã. Jornada cristã em que estamos num processo de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E não sei se o irmão se recorda do que foi pregado, que foi dito na quarta-feira passada sobre que a jornada cristã é um caminho que foi predestinado pelo Senhor, planeado por Deus Pai, que se torna efetivo pelo Deus Espírito Santo em nós e cujo destino é nos encontrarmos com Deus Filho, onde nós seremos feitos à semelhança do próprio Filho, Jesus, em formato pleno. Mas hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre o nosso papel no meio disto tudo. Porque na quarta-feira passada falámos do papel de Deus. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus, a obra que Deus faz na nossa vida e também daquilo que Ele tem planeado no futuro para nós. Mas em nós, qual é o nosso papel? E nesta noite, meu irmão, é com muito temor e também com muito amor que vos prego este sermão. E quero falar sobre o preço do discipulado. E quero também dar as boas-vindas a todos aqueles que nos vêm a partir de casa. E o meu maior anseio, o meu maior desejo é que Deus, para além de falar connosco que estamos aqui, também possa falar contigo que estás do outro lado da tela. E que possas ter tocado por Deus, alertado por Deus, desafiado por Deus, para caminhar o caminho que Deus nos propôs. Abra comigo em Marcos 8. Vamos iniciar com Marcos 8. E acredito que o preço do discipulado, ele está em Marcos 8. E não é um preço que o homem estipulou, mas que o próprio Jesus estipula. Marcos 8, 31. Marcos 8, 31. Palavras de Jesus. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas ou não pensas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Por qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Enquanto pensamos naquilo que Jesus disse, eu quero vos dizer que é nestes versículos que nós encontramos os termos e as condições de um discipulado autêntico. De um discipulado que passa por negar-se a si mesmo, por tomar uma cruz e seguir Jesus. Jesus anuncia que a jornada cristã, ou de discipulado cristão, faz-se no caminho da cruz, do sofrimento, da autonegação e do seguimento fiel. Meus irmãos, com muito pesar, temos vivido tempos de crise no que respeita ao discipulado autêntico, que se respalda por um compromisso total com Cristo. E geralmente nós evitamos o discipulado que nos fala sobre o compromisso total. Porque na verdade nós dizemos: Senhor, Tu és o meu Senhor. Mas depois, infelizmente, não queremos colocar sob a autoridade de Cristo
os nossos desejos, a nossa sexualidade, a nossa autonomia, as nossas vontades, os nossos sonhos, o nosso caminho. Mas Jesus Cristo nos está a chamar para um compromisso total em que todas as áreas da nossa vida estão debaixo da sua autoridade. Mas temos ouvido falar, meus irmãos, de ensinos que associam a fé a carros de luxo e a status social, de cristianismo sem renúncia moral, onde muitos aceitam Jesus como Senhor, mas resistem em submetê-lo como Senhor nas áreas das finanças, das escolhas éticas, para não falar da autopromoção cristã, que parece viver uma espiritualidade de mercado, meu irmão e minha irmã. E infelizmente temos vivido tempos em que pessoas fogem da cruz e desejam somente glória. Apegam-se apenas a triunfalismos que eliminam a mensagem da dor, a mensagem da perseguição, a mensagem da entrega a Cristo. E é com pesar, meu irmão, que relembro de casos cristãos ou do mundo cristão, de muitos que se envergonham do Evangelho, que vivem um cristianismo privado, ou os cristãos G07. Não conhece um cristão 007 aqui? Cristãos que na igreja são cristãos, mas no trabalho escondem a sua identidade em Cristo. Na sua escola escondem a sua identidade em Cristo. Na sua casa escondem a sua identidade em Cristo. No século XXI tem havido certos lugares o foco na autoajuda em vez da cruz. Há um teólogo cristão chamado Alistair McGrath que alertou que tal foco reduz o Evangelho à terapia e não à salvação. Vivemos tempos em que o mundo nos quer afastar da mensagem do Evangelho. E há uma questão que paira sobre nós, meu irmão. No meio disto tudo, no meio do caos, no meio da crise do discipulado autêntico, como posso viver eu um discipulado que Jesus Cristo nos chamou a viver? Ou qual o preço a ser pago para viver o verdadeiro discipulado que Cristo nos propõe? Meu irmão, ao preparar este sermão, até deu picos de ansiedade. Porque quando eu leio estas palavras de Jesus, eu vejo que Jesus não está a chamar-nos a segui-lo por brincadeira, mas a servi-lo de uma maneira séria. E eu olhei para mim mesmo e perguntei: Senhor, será que eu estou enquadrado nisto? Será que eu estou a viver isto? E pense nisso. Pensemos juntos, reflitamos juntos e permitamos que o Espírito Santo nos desafie. Porque o meu maior desejo não é que o irmão saia magoado, mas o maior desejo é que o Espírito Santo, através da sua palavra, edifique a nossa vida e nos faça crescer a maturidade, crescer no discipulado. O primeiro passo que Jesus fala-nos é da autonegação. E a autonegação é o primeiro passo para um discipulado autêntico. Por isso, se quiser agora escrever quais são os termos e condições, começa por autonegação. Jesus disse, e relembra as palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, ou se quer acompanhar-me, deve negar-se a si mesmo. E o apóstolo Paulo foi muito cuidadoso com esta doutrina. E em Gálatas 2:20 ele declara que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como também disse, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Somos chamados, portanto, a renunciar, meu irmão e minha irmã. A renunciar quem somos. A renunciar o que temos. A renunciar às nossas vontades. A renunciar à nossa autoridade. E subjulgá-la à autoridade de Jesus. Renunciar ao pecado. Renunciar aos nossos desejos que nos afastam de Deus. Renunciar. 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 Renunciar.
O maior exemplo, meu irmão e minha irmã, de renúncia que eu tenho visto, além da pessoa de Jesus, é a vida do apóstolo Paulo. A autonegação torna-se natural, meu irmão, quando nos deparamos com a pessoa de Jesus Cristo. Abra comigo em Filipenses 3, 4 a 11. Vamos ler Filipenses 3, desde o versículo 4 ao 11. Filipenses 3, 4 a 11. E Paulo agora diz o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha que frase. Se alguém que se pode gloriar, aqui sou eu. Mas porquê? Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e os considero como refúgio ou lixo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós lemos isto, e para quem estava a ler naquela altura, o que Paulo estava a escrever era algo significativo. Paulo estava a dizer, se alguém que se pode gloriar, se alguém tem credenciais, qualificações elevadas, sou eu. Porquê? Olhe, pense comigo. Repare comigo. Primeiramente, ele era circuncidado ao 8º dia, conforme mandava a lei. Isso significa que ele viveu, até no seu nascimento, ele estava conforme a lei. Nasceu como membro do povo de Israel, a nação escolhida de Deus. Olha que privilégio. E era da tribo de Benjamim. Porquê que Paulo vai dizer que ele é da tribo de Benjamim? Porquê que ele vai enfatizar essa área da sua vida? Porque naquela altura a tribo de Benjamim, sabe o que é que abrangia a tribo de Benjamim? Abrangia Jerusalém e o templo. Sabia? E sabe o que é que significa Jerusalém e o templo? Presença de Deus. Ou seja, sou de uma tribo que tem o privilégio de ter Jerusalém incluída e o próprio templo. Olha que privilégio. Privilégio já de nascença que Paulo tinha. É hebreu de hebreus, ou seja, ele não era filho de um gentil que se converteu ao judaísmo. Ele era sangue judeu. Filho de pais puramente hebreus. Educado em Jerusalém. E educado pelo maior mestre da altura judeu, que era Gamaliel. Por isso ser hebreu de hebreus. Um hebreu privilegiado. Mas agora, o que é que Paulo conquistou nesta vida? Foi fariseu. Sabe o que era um fariseu, meu irmão? Um fariseu naquela altura, eu sei que hoje no nosso mundo cristão, e bem, os fariseus são gente má. São gente, primeiros na fila do inferno. Mas naquela altura, ser um fariseu era uma coisa importante. Sabe o que era um fariseu? Um fariseu era um homem que era mestre na lei. Pensa o que é um homem que conhece a lei de Deus, naquela altura a Torá, todo o Antigo Testamento, de trás para a frente e de frente para trás. E mais do que isso, ele ainda ensinava com a autoridade de Israel. E mais do que isso, pertencia ao Sinédrio, que era o lugar onde se discutiam as causas da lei. Como, por exemplo, julgar um homem segundo a lei. Ou discutir teologia judaica. Portanto, Paulo era um homem importante. Paulo tinha um status elevado na sociedade de Israel. Paulo também diz que era zeloso. E era tão zeloso que chegou a perseguir a igreja. Porque ele não queria que nada fosse empecilho para, na ótica dele, seria a doutrina correta. Nada tinha que ser empecilho para a doutrina correta.
segundo a ótica dele no passado. Até que ele teve um encontro. Alguém se lembra do caminho para Damasco? Ele teve um encontro. Foi encontro com quem? Com? E a coisa mudou. Porque Paulo olhava para si mesmo e dizia: tu és grande, meu. Ei, olha as credências. Olha, nasceu bem. Quando ficou adulto teve um status bom. Olha que coisa boa. Pensa o que é olhar para si. Olha, estudei em Harvard, pais ricos, tudo bom. Mas quando eu conheci Jesus, a história ficou diferente. E sabe porquê que ele considera tudo como perda? Todo o status, todas as qualificações de nascimento, todas as qualificações que ele próprio conseguiu conquistar. Porquê que ele agora diz que isso tudo é lixo? Que isso tudo é perda? Que isso tudo é vão? Porque ele conheceu aquele que tem credenciais e qualificações maiores. Aquele que é tudo, em todos, em todo o lugar. E sabe quais são os credenciais de Jesus, meu irmão? Quer conhecer os credenciais de Jesus? No Evangelho de João diz que Cristo é o Logos, ou seja, o verbo, a razão fundamental do cosmos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe seria feito. E também adiciona que nele, em Jesus, está a vida e que ele é a luz dos homens. Na carta aos Hebreus diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Na carta de Paulo aos Colossenses, afirma que Jesus ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou seja, aquele que comanda toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Agora repare. Em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E adiciona-se aquilo que Jesus disse de si mesmo: eu sou o pão da vida que sacia a tua alma, eu sou a luz do mundo que lança fora as trevas, eu sou a porta para a salvação, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira e sem mim nada podeis fazer. Olha as credenciais de Jesus. E Paulo conheceu este Jesus não de forma escrita, como nós agora acabamos de ler ou de ouvir, mas de uma forma corpórea. Ele teve um encontro com aquele que é tudo, o alfa e o ômega, e isso mudou tudo. Quando ele encarou Jesus, ele percebeu que tudo era perda, vazio, passageiro e até mesmo lixo. E é aí, meu irmão, que a perda, é aí que a renúncia ganha um sabor diferente. Pois é uma perda para ganhar algo, para ganhar a Cristo. Relembra as palavras de Jesus e de Paulo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas agora, meu irmão, a coisa começa a aquecer. A autonegação já é difícil, mas a coisa aquece. E agora Jesus vai continuar a dizer: se queres seguir-me, tens que negar-te a ti mesmo e mais o quê? Tomar a cruz. Oh, irmão, deixa-me dar aqui uma parte para os irmãos se rirem um bocadinho. A gente, quando lê este versículo, vai dizer: tomar a cruz é quê? É suportar o irmão? É o quê? É suportar o chefe do trabalho? É suportar a mulher? É suportar o marido? Isso é que é a minha cruz. Não, meu irmão, não é isso. Não é isso. Tomar a cruz tem um significado muito profundo. E atrevo-me a dizer pesado. E é aqui que as coisas começam a aquecer. É aqui que começamos a ter picos de ansiedade. Sabe porquê? Pense comigo, vamos, veja o texto. O que é que levou Jesus a dizer o que disse? Porquê é que Jesus usou o termo cruz? Porquê é que Jesus disse o que disse? Pense comigo. Jesus está a dizer que é necessário que Ele morra, certo? Ele está a dizer, é necessário que eu passe por um caminho cujo destino é o Calvário,
e que depois eu ressuscito ao terceiro dia. Então ele vai dizer como é que esse caminho vai ser traçado. Primeiramente eu vou ser julgado ou rejeitado pelos anciãos, e por anciãos significa os membros do Sinédrio. Ou seja, todos os religiosos em geral vão me rejeitar. Mas depois não fica por aí. Eu também vou ser rejeitado pelos principais sacerdotes e escribas. Não é só os religiosos em geral, mas também aqueles que estão nas patentes mais elevadas da religião. E depois sim, serei rejeitado publicamente por todo o povo e serei morto pelas mãos dos romanos. Nunca se esqueça que sim, os romanos crucificaram Jesus, mas quem disse para crucificarem Jesus foi o próprio povo de Israel. Olha a progressão trágica de Jesus. Rejeitado pelos religiosos, rejeitado pelos principais religiosos, rejeitados pelo seu próprio povo, morto nas mãos de gentios. Mas ele disse, a morte é o fim? Não. Eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas aquela gente ficou presa no ser rejeitado e morrer. Eu creio que nem ouviram bem o ressuscitar ao terceiro dia. E então nós temos um Pedro que chega e pega Jesus à pá, porque Jesus pelo menos tinha respeito. Então Jesus pegava em Jesus, mestre, vamos falar aqui à parte. Que conversa é essa? Tu morrer? É a última vez que dizes isso, Jesus. Porquê que Pedro teve uma atitude de reprovar o que Jesus disse? Porque no antigo judaísmo, o Messias não era visto como um servo sofredor. Sabe como é que era visto o Messias? Alguém que seria um guerreiro, um profeta, um rei, queria governar, lançar fora todos os romanos, vencer o império em Israel, governar e assentar-se no trono de Davi. Isto era um rei bélico, um rei que iria expulsar os inimigos. E agora esse Messias que eles tinham seguido estava agora a dizer, eu vou morrer. Mas que é isso? Não, Jesus, creio que haja aqui uma incoerência. Espera aí, pá, está tudo bem contigo? Está mesmo tudo bem? Porque eu acho que está aqui uma coisa errada. Tu vais reinar, não é morrer. Quem vai morrer é os romanos. Tu não. E olha o que é que Jesus vai fazer. Jesus fica tão chateado que ele percebe a origem daquele pensamento. O que é que ele vai dizer? Arreda-te ou vai-te, Satanás, porque só pensas nas coisas dos homens, mas não consegues chegar ao conhecimento de Deus. Sabe, meu irmão, eu quero dar aqui um parênteses muito importante. Se eu minimizar, se eu rejeitar a ideia de que Jesus, o Messias, morreu pelos meus pecados para pagar o preço do meu erro, esse pensamento vem da origem maligna. Porque vai contra a vontade de Deus para o seu Filho. Porque a vontade de Deus para Jesus é que Ele viesse e morresse e tomasse o meu lugar e o teu lugar. Mas Pedro estava a tomar uma atitude de rejeitar a vontade de Deus para Jesus. E isso, sem ele saber, ele estava a ser influenciado por Satanás. Mas Jesus agora, ele pega em Pedro, chama a multidão e ele não responde, ele não para a resposta de Pedro pelo arreda de mim, Satanás. Não, ele continua a responder a Pedro. Só que agora publicamente tenta a multidão. Sim, vocês ouviram bem, é necessário que eu morra. E mais, se tu me queres seguir, nega-te e toma a tua cruz também. Ei. Está a perceber agora o impacto? Se é necessário que eu morra, é necessário que os meus seguidores morram. Constrangedor, difícil, quase sabe, é inaceitável. Mas é o que Jesus disse. Quando Jesus disse, toma a tua cruz, ele estava a usar uma linguagem que aquela gente percebeu muito bem. Sabe qual é que foi a linguagem?
que aquela gente percebeu é quando Jesus disse: toma a tua cruz, significa tomar a viga transversal. Porque na altura o preso que morreria na morte de cruz não levava a cruz inteira. Levava só a viga transversal, e enquanto andava a caminho do lugar em que tinha que ser executado, havia uma fila de gente a gozar com ele. Havia uma fila de gente a cuspir na cara, a zombar. Estão a ver a imagem que fizeram com Jesus? Era a imagem natural naquela altura para os condenados à crucificação. Então o que Jesus está a dizer é: se tu queres ser meu seguidor, tens que estar pronto para levar a cruz, estar disposto a morrer, e enquanto isso, seres rejeitado pelos homens, seres alvo de chacota. Tal e qual como o Filho, somos chamados a segui-lo, até mesmo, até a morte se for necessário. Até a morte se for necessário. Somos chamados a estarmos dispostos a expor-nos a insultos por meio do discipulado público. Assim como o ministério de Jesus levou a uma colisão com as autoridades judaicas, assim nós somos advertidos que todo aquele que segue Jesus também é alvo de rejeição, é alvo de colisão face a um mundo que rema para o lado contrário ao caminho da redenção. Na verdade, meu irmão, existe um tipo de vida que nos conduz à morte e um tipo de morte que nos conduz à vida. E agora o irmão diz: pronto, agora é que embolou tudo, agora é que disseste isso, agora é que eu não percebi mesmo nada. Leia as frases a seguir. O que é que Jesus diz? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, salva-la. O que é que Jesus está a dizer? Jesus está a usar uma imagem de julgamento. Jesus vai dizer que ele vai ter que morrer, e quem quer segui-lo também tem que estar disposto a morrer por ele, por amor a ele. E mais, na hora do julgamento, se alguém te pedir para negar Jesus, se tu negares Jesus para receberes vida em vez de morte, tu perdeste a vida. Porquê? Porque quando eu quero viver uma vida baseada na rejeição a Cristo, eu estou a rejeitar a vida. Eu estou a rejeitar a vida eterna. Porque Jesus é a vida entre os homens. Jesus é aquele que nos pode dar uma vida eterna de qualidade e de quantidade. Uma vida que nos está proposta para o hoje, mas que nos é esperada no futuro, na eternidade. Mas quando eu estou disposto, no meio de um julgamento, dizer o seguinte: sim, eu morro, eu perco a minha vida, então eu estou a abraçar a vida eterna de Deus. Eu estou a abraçar aquele que não só predestinou a jornada cristã, lembram-se do ensino passado? Mas também eu estou disposto a abraçar o propósito de Deus, que é estar com Ele. Por isso perceba, meu irmão, perder a vida vale mais do que ganhá-la. Renunciar-me a mim mesmo vale mais do que renunciar a Cristo. E digo-lhe, o preço de renunciar, escreva esta frase: o preço de renunciar a Cristo é mais elevado do que o preço de renunciar à carne. O preço de renunciar a Cristo é mais elevado do que o preço de renunciar à carne. É mais dispendioso eu rejeitar Jesus do que me rejeitar a mim mesmo. Porque quando eu rejeito-me a mim mesmo, eu recebo vida eterna. Quando eu rejeito Jesus, eu recebo morte eterna. É pesado, mas é a realidade. Mas é confortante. Conforta-me. Porque eu sei que o sofrimento e a morte não é o fim. Eu não sofro porque a vida cristã é um sofrimento. A vida cristã é amarga demais. A vida cristã não tem sabor nenhum. Não é nada disso que Jesus está a dizer. Muito pelo contrário. Ele está a dizer que, olha, é tão bom que até vale a pena morrer. Não vamos entender as palavras de Jesus como vida cristã é má. Não há nada disso, é muito pelo contrário. É tão boa que vale a pena dizer como Paulo: tudo é perda. Só que o sofrimento ele vem porque o mesmo mundo que matou Jesus, que rejeitou Jesus, é o mesmo mundo que rejeita os seus seguidores. Jesus disse: vocês querem ser maiores do que o mestre? Se o mestre morreu, quanto mais os seus seguidores.
Se o Senhor foi rejeitado, quanto mais os servos do Senhor. Isto é lógica. Logo, o sofrimento que recebemos não é um sofrimento que Deus dá a dizer, olha, sofra aí. Nada disso. É um sofrimento que está inerentemente ligado a alguém que está ligado a Cristo e cujo mundo odeia Cristo e aqueles que o servem. Olha para o mundo e para alguns países perseguidos. Líderes que odeiam a Jesus e que perseguem os seus seguidores. Não é um sofrimento gratuito. É o preço pago para alcançar algo muito maior do que a nossa vida. Por isso, sim, as palavras de Jesus podem ser impactantes, mas elas também trazem conforto. Elas também me trazem conforto. Meu irmão, se eu renunciar a Jesus, eu serei rejeitado por Deus. Mas se eu não me envergonhar de Jesus, nem do seu Evangelho, o Filho do Homem também não se envergonhará de mim, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai com os santos anjos. Então primeiro nós abraçamos o sofrimento e morte, para então triunfarmos com Ele na sua manifestação futura. Volto a repetir esta frase importante. Primeiro nós abraçamos o sofrimento e a morte, para então triunfarmos com Ele na sua manifestação futura. Abra comigo 2 Timóteo. 2 Timóteo 2:11. E agora o que eu vos vou dizer é algo tão bonito. Porque se é uma coisa bela, é morrer por Cristo. É a tragédia mais bonita que existe. Abra comigo 2 Timóteo 2. Eu tenho falado de morte literal. Mas agora vamos para um tipo de morte que nós também temos que perceber. Porque nós estamos num país em que, graças a Deus, não temos o perigo de morte. Por enquanto. Mas há uma outra morte que é imprescindível para entrarmos num caminho de discipulado com Jesus. É uma morte que se eu não passar por ela, eu jamais, em tempo algum, posso dizer que sou discípulo de Jesus. E que tipo de morte é esta? 2 Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra. Ou seja, olha como é que Paulo começa. Fiel é esta palavra. Ou seja, é verdadeira esta palavra. Se já morremos com Ele, com Jesus, também viveremos com Ele. Repita comigo. Se eu... Ninguém repetiu. Não. Todos juntos. Se eu... Calma. Se eu morrer com Ele, certamente viverei com Ele. Estamos em acordo. Estamos em acordo com esta frase? Também tem que estar na Bíblia. Mas o que é que isto significa? O que é que isto é importante? Como é que isto é importante para a nossa vida? Neste versículo, o termo morte ou morrer com Ele é usado no sentido metafórico, não no sentido literal. Como Jesus disse lá em Marcos, que o discípulo tem que estar pronto para morrer literalmente por Ele. Mas agora aqui Paulo vai nos pegar então no sentido metafórico, indicando união espiritual com Cristo na sua morte. E o que é que isto significa? Isto implica participar da morte de Cristo, que significa romper com a velha vida e entrar na esfera da ressurreição. Ou seja, pela fé, confiança e entrega a Cristo, pelo batismo, que é o compromisso público com Jesus baseado no arrependimento, eu devo romper com a velha vida e entrar na esfera da ressurreição. Ou seja, morrer para mim, morrer para a velha vida. O que já passou, passou. Já não importa mais. O velho Melqui morreu, porque Cristo morreu para que o Melqui morresse. Porque se Cristo morrer, o velho Melqui morre para surgir um novo Melqui em Cristo. Estão a perceber?
Então eu preciso de morrer para mim mesmo, para a velha natureza, para as paixões da carne, para os desejos. Porque o mesmo Deus que nos deu desejos é o mesmo Deus que nos santifica aos desejos. Que nos transforma de dentro para fora. Isto significa mais, meus irmãos. Romanos 6, 8 diz: se morrermos com Cristo, queremos também com Ele viveremos. Colossenses 2, 20, se morrermos com Cristo para os redimentos do mundo. Então o termo incorpora a ideia que morrer com Cristo é morrer para o pecado, para a velha ordem da vida. Mas, meu irmão, não morres em vão. Há uma promessa. Qual é a promessa? Se eu morro com Jesus, com Ele viverei. O que é que isto significa? Significa que quando Jesus lá vier na sua glória. Alguém está-se a lembrar? Quando Jesus vier em glória, Ele nos vai ressuscitar. Se tu morreres antes da vinda do Senhor, tu serás ressuscitado. Em corpo glorificado, tal e qual como Jesus ressuscitou. Em corpo glorificado. Mas se tu estás vivo, olha a coisa boa. Tu vais também ter um corpo glorificado. E viverás eternamente com não só uma redenção eterna, mas uma redenção corpórea. Lembram-se do ensino passado? Jesus quer que todo o nosso ser seja resgatado. O nosso pensamento, o nosso coração, o nosso eu. Para que o nosso corpo possa realmente ser transformado para a sua glória. É este o nosso fim. Até agora, tem valido a pena morrer por Jesus? Exposto isto, vale a pena morrer por Jesus? Epá, olha a recompensa. Vida eterna. Um corpo glorificado. Mente igual a Jesus. Coração igual a Jesus. Melhor, estar com Jesus. Porque o melhor do céu não é o céu. O melhor do céu é Jesus. Então vale a pena ou não vale? Então é uma má notícia? Pelo contrário. A vida que já tem tão bom gosto, que eu digo, olha, esta vida tem mau gosto. Então se tem mau gosto, temos que despachar esta velha vida. Então se alguém me disser, morres por Cristo? Digo como Paulo, morrer para mim é lucro. Porque vou para melhor. Não vou para pior. Não vou para pior. Mas agora, por último, meus irmãos, temos um outro elemento, que é seguir Jesus. E agora pretendo abrandar um pouco o ritmo. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, o que é que deve fazer? A si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Jesus deseja que nós o sigamos, mas que o façamos da maneira certa. E qual é a maneira certa? Primeiramente com perseverança. Hebreus 12, 1 a 3 diz algo maravilhoso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou do gozo, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando ou desanimando em vossa alma. Seguir com perseverança é arrancar para fora todo o empecilho, todo o pecado, e depois de corrermos perseverantemente em direção à nossa meta, que é Jesus, que é o autor e consumador da fé, o foco em Cristo torna-se o combustível da perseverança, porque sabemos que vai valer a pena todo o esforço para alcançar a Cristo. E enquanto corremos, devemos ter uma imagem nítida em nossas mentes, em nossos corações, a imagem do sofrimento de Cristo no Calvário,
que foi o preço que Jesus pagou para que eu e tu pudéssemos ter uma nova vida, um novo caminhar, um novo destino. E se Cristo deu tudo por mim, eu também estou disposto a dar tudo por Ele. Por isso é que Paulo não, nós não sabemos que foi Paulo, mas o escritor de Hebreus vai dizer: eu corro com perseverança, fitando os meus olhos em Cristo, e enquanto eu fito, eu relembro-me daquilo que Ele fez por mim na cruz. Paulo vai dizer algo maravilhoso: eu não desejo que a graça de Deus seja vã na minha vida. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que Jesus deu tudo para me salvar. Eu não darei tudo para segui-lo até às últimas instâncias, para que Cristo tenha a alegria de ver o resultado do seu preço na minha vida? Paremos de nos focar em nós. A Bíblia nos manda focar em Jesus. Olha a alegria de Jesus em ver: valeu a pena ter morrido pelo Melquisedeque, porque Ele está aqui. Valeu a pena ter morrido pela felicidade, ela está aqui. Valeu a pena ter morrido pela Cláudia, ela está aqui. Mas a Bíblia fala que é tão triste diante de Deus aquele que olha para trás. Porquê que é triste? Porque Deus vê o preço que Ele pagou e a maneira como tratamos esse preço. Como temos tratado o preço de Jesus? Então vale a pena perseverar. Porque o meu destino, o teu destino, não está aqui. Por isso é que não me importa que casa ter. Por muito que eu goste de carros, não importa que carro eu vou ter nesta vida. Não importa o status na empresa. Irmão, deixe-me ir mais longe. Eu digo isto em amor e em temor. Até que ponto é que importa os meus sonhos? Se no final de contas, como Salomão diz, tudo é vaidade. Tudo vem, tudo passa. Mas a Bíblia nunca diz que Deus é vaidade. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus, quando se manifesta a João a falar sobre o futuro, ele vai dizer: João, eu sou o Alfa e o Ômega, que no grego significa eu sou o princípio e eu sou o fim. Tudo começa em mim e tudo acabará em mim. E o meu sonho, o verdadeiro sonho que vale a pena sonhar, é, enquanto corro perseverantemente, eu saber que no final de tudo está lá Jesus à minha espera. E Ele vai dizer algo maravilhoso que eu não quero vender. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Significa que até lá é sofrimento. Até lá é rejeição pelos homens. Mas vale tanto a pena eu dormir todos os dias, sendo que eu posso ser rejeitado por qualquer homem, por causa de Jesus. E que no final, Jesus não me vai rejeitar. E vai-me dizer: vem a mim, servo bom e fiel, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Mas eu quero terminar com outro tipo de seguir Jesus, que é muito importante. Eu devo segui-lo em perseverança e em amor sacrificial. E agora, meu irmão, eu quero mesmo abrandar aqui. E sei que o tempo já está a começar a ser escasso. Mas abra comigo a Bíblia em Mateus 26. O que agora vamos ler é algo tão sério, tão comovente. Vamos ler Mateus 26.
Mateus 26 fala de um relato que é impossível nós não podermos nos comover face a esse relato. Eu não vou ler o texto. Vá acompanhando. Antes de Jesus ser preso, no versículo 31, Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus está a dizer que vocês vão me abandonar. Quando eu for preso, estamos a ler este texto e a minha mente não consegue sair de Marcos 8. Quem quer seguir-me, esteja pronto a negar-se, tomar a sua cruz e seguir-me. Neste momento Jesus está a dizer: vocês que são os meus seguidores, vocês não vão tomar a vossa cruz. Vocês não vão negar-se. Vocês vão fugir. Vocês vão se escandalizar em mim. Mas Pedro é uma coisa impressionante. Pedro responde: ainda... Não, leia bem e veja, olha a resposta. Pedro era ousado. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, é que nem é para nós. É para todos, esses aí. O que é que ele vai dizer? Nunca o serás para mim. Pedro também, pá. Na hora em que tem que estar calado, é a hora que fala. Mas Jesus avisou: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ou seja, quando Jesus disse o galo cantar, Jesus não estava a dizer que vai um galo cantar. Estava a falar de 1 hora. Porque na altura não havia galinhas nem galos em Jerusalém. Então, quando Jesus falou, antes do galo cantar, significa, havia a hora do galo. Chamava-se mesmo a hora do canto do galo. Então Jesus estava a dizer, na hora específica, que Pedro ia negar Jesus. Tu a estas X horas vais-me negar. Mas Pedro continua. É que Pedro é teimoso com Jesus. E Pedro vai dizer, ainda que me seja necessário morrer contigo. Eu acho que Pedro estava mesmo a pensar em Marcos 8. Estava a dizer, não, eu vou morrer contigo. Se for necessário, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E depois os outros foram atrás de Pedro. Mas pouco tempo depois, Jesus é preso. E quando Jesus é preso, ele é levado à casa do sumo sacerdote. E Pedro, à escapatória, vai seguir Jesus. Até aqui Pedro está a ser fiel. Até aqui, onde Jesus for eu vou. Até aqui foi fiel. Concordam comigo? Ele para no pátio. E começam a falar com Pedro. Ouve lá, tu não és o discípulo do Nazareno? Aquele que está ali na casa do sumo sacerdote? Eu? Não. Parecia. Está tudo bem. Mas apareceu outro. Eu conheço em algum lugar. Tu não és lá o discípulo aqui daquele homem que está lá na casa do sumo sacerdote? Eu? Esquece. Não. Estás a fazer confusão. Eu não. Não sou. E ao terceiro parece que Pedro ficou chateado. À terceira, olha, tu não és lá o discípulo do Nazareno? Quem é esse homem para mim? Nunca ouvi de lado nenhum. Ei. Sabe o que acontece, meu irmão? A hora chegou. A hora do canto do galo chegou. Mas sabe o que é que fez Pedro cair em si? Lucas 22, 61 a 62 diz: e Pedro estava no pátio, e voltando-se o Senhor, ou seja, Jesus, quando volta da casa do sumo sacerdote, fixou os olhos de Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
Pedro chorou, porque entretanto Jesus sai da casa. E Jesus faz questão de olhar para Pedro. E acredito que aquele olhar foi um olhar bem constrangedor. Do género, afinal, essa conversa de ser fiel até ao fim caiu. Irmão, vamos olhar para nós mesmos. Eu estou incluído aqui. Quantas vezes é que nós num culto dizemos: Senhor, nunca te negarei. Mesmo que seja necessário morrer, eu vou. E Jesus olhar para nós, eu espero que isso nunca aconteça. Jesus olhar para nós e dizer: não me parece. Eu não estou a dizer que Jesus faz isso. Eu estou a dizer, espero que Jesus nunca faça isso com cada um de nós. Porque isso é mau sinal. Mas sabe uma coisa bonita? Jesus morre. E Pedro está lá. Imagine Pedro. Na hora em que o meu mestre, a pessoa que eu mais amava, morreu. Eu não me despedi do meu mestre como devia ter-me despedido. A última vez que eu o vi, eu tinha negado 3 vezes. E creio que foram dias e noites de Pedro a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Até que Jesus ressuscita. Sabe o que Jesus vai dizer quando ressuscitou? Digam a Pedro que eu ressuscitei. Ou seja, Pedro, não está terminado a nossa conversa. Não está terminado. Há esperança ainda para ti. E Jesus está com os discípulos. E agora vamos para João. Estou quase a terminar, prometo. Vamos agora para João. E João vai retratar de uma conversa lindíssima com Jesus e Pedro. Jesus queria resolver as coisas com Pedro. Então agora abra comigo em João 21, 15 a 18. E agora nós temos um episódio que nos surge na tela dos Evangelhos. Jesus vai falar com Pedro e resolver as coisas com Pedro. E eu faço questão de ler-vos essa passagem. Estamos mesmo muito próximos de terminar. João 21, 15. Olha que coisa bonita. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? O que é que Pedro tinha dito lá? Mesmo que estes todos te neguem, eu aqui não. E agora Jesus está a perguntar: Pedro, amas-me mais do que estes outros? Sabe o que é que este amor significa no grego original da Bíblia? Quando o texto foi escrito, que amor é este? Porque no grego o amor não significa a mesma coisa. Há várias palavras que traduzem-se por amor. Há o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor que se dá, o amor que é um amor profundo. Há o amor filéu, que é amigão, estamos aqui, é o amor do amigo. Há o amor, a irmã sabe, o amor eros, que é o amor entre o marido e uma mulher. E agora aqui Jesus está a dizer: Pedro, tu amas-me, amor ágape, amor sacrificial, aquele amor que lá tu dizias que eras capaz de dar tudo por mim. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Tu sabes que eu te amo com o amor de um amigo. Amo-te eternamente, mas não ágape. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tu não perguntai-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas, ágape? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, irmão, agora é que a coisa começa a complicar. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Simão, tu me amas, filéu? E agora, Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Pergunta-lhe 3 vezes. E à terceira vez pergunta se até como amor de amigo tu me amas. Até parece que Jesus está a pôr em causa até o amor que ele tem agora.
E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, Filéu. Jesus lhe disse: apresenta as minhas ovelhas. Em verdade, olha que coisa bonita. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos. Irmão, quando fores mais velho, estenderás as mãos. Você está a ver onde é que isto vai caminhar, não sabe? E outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Pedro pensava que depois de ter negado Jesus, Jesus já não o queria mais. Jesus já não o queria mais como discípulo. E muitas vezes nós pensamos: eu pequei contra Jesus. Jesus não me quer nada mais comigo. Mas isso não é verdade. Jesus disse: Pedro, perguntei-te 3 vezes se me amavas, mesmo para tu perceberes. Para tu realmente reconheceres o teu erro. Mas vai dizer: tu hoje não me amas, ágape. Mas lá à frente, tu vais morrer para a minha glória e vais me amar, ágape. Pedro, eis o convite que eu te faço. Segue-me. E Pedro diz: eu tive uma segunda oportunidade. Sabe, meu irmão, depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce. E Pedro já não era igual. O Pedro temeroso agora era o Pedro que pregava com ousadia: arrependam-se. E sabe, Pedro no futuro morreu crucificado. Pedro morreu crucificado. E se calhar naquela altura Pedro estava a pensar em Marcos 8. Se queres me seguir, Pedro, nega-te a ti mesmo. Está disposto a pagar o preço de levar a cruz. E segue-me. Pedro sabia: eu agora não sei amar-te sacrificialmente, seguir-te com amor sacrificial. Mas agora o Espírito Santo está em mim. E Ele gerou em mim o amor que se entrega na totalidade. E isso me fez capaz, me tornou capaz de morrer até a mesma morte que o meu mestre morreu. Esta história acaba bem ou acaba mal? Tragicamente bem. Acredito que Pedro, depois de ter perdido a sua vida, claramente a ganhou. E agora eu tenho a plena consciência e a certeza que ele está lá com Jesus. E que vamos nos encontrar com Pedro. Então, meu irmão, qual é o preço do discipulado? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Jesus perseverantemente e também com amor sacrificial. Porque vale a pena perder tudo. Jesus prova-nos que vale a pena perder tudo. Tudo, tudo, tudo. Por amor a Ele, para ganhá-lo a Ele. Então, morramos para nós próprios através da fé, que é entregar-me por completo e confiar em Jesus. E até mesmo pelo batismo, que é comprometer-me publicamente diante de Jesus, com base em arrependimento, para que eu possa ter uma nova vida. Então vamos nos pôr de pé, eu quero orar. Porque eu sei que o que mais atemoriza a Igreja Ocidental, a Igreja do Ocidente, é as portas da perseguição. Veio os cristãos com medo da perseguição. Com medo de que forma poderá entrar a perseguição no nosso país, na nossa nação, na nossa Europa. Mas, meu irmão, eu quero orar para que Deus nos dê ousadia e nos dê fidelidade. Porque sim, a morte parece assustadora. Mas quando eu a encaro biblicamente, percebo que ela é uma porta de acesso para uma nova vida.
melhor em que eu me encontrarei com Jesus. Senhor, ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis até ao fim, a pagarmos o preço do discipulado até ao fim. Nós não queremos te negar, porque também não queremos ser rejeitados por ti no futuro. Desejamos rejeitar-nos a nós próprios, os nossos desejos, e se for preciso, rejeitar a nossa própria vida para ter Cristo. Senhor, ajuda-nos, Pai. Espírito Santo, capacita-nos a amarmos-te a Ti de forma sacrificial. Senhor, nós oramos. Levanta uma igreja que é apaixonada pelo Senhor da igreja. Não pelas coisas do mundo, mas pelo Senhor da igreja. Porque o nosso maior desejo não é ganhar esta vida, mas ganhar a vida eterna. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos, pensemos nisto. Enquanto vamos às nossas casas, enquanto enfrentamos mais uma semana. E irmão, se formos rejeitados por amor a Cristo, alegre-se, porque vai valer a pena. Chamo então o nosso pastor Henrique para dar seguimento ao nosso culto. Estamos mesmo muito breves de terminar. Acredito que Deus tem falado com a sua igreja e que está a edificá-la. Pastor Henrique, por favor. Obrigado. Os irmãos podem sentar.